Esse tutorial tem por finalidade explicar como o aluno ele vai submeter o seu TCC no repositório institucional da UFESA. O primeiro passo, mais importante, é logar, né, a partir do cadastro que foi efetuado. Então, assim que você incluir o seu e-mail e incluir a senha cadastrada, você terá acesso ao sistema do repositório institucional. Feito isso, o próximo passo é você clicar em Meu Space. Após clicar em Meu Space, vai aparecer esse mais aqui no seu canto superior. Assim que você clicar nesse mais, vai aparecer o curso que você deve enviar o seu TCC. Então, digamos que seja licenciatura em Química. Então, vou clicar e vai aparecer para você esse espaço, né, onde terão aqui vários campos importantes para você submeter o seu TCC. Os documentos que nós pedimos para que seja enviado nesse momento são dois: o TCC e a carta de anuência, enviado pelo orientador. Então você vai clicar aqui em navegar e aí você vai baixar os TCCs que você precisar subir para cá. Então, por exemplo, você vai incluir aqui o aluno, né, correspondente ao seu TCC, e o seu termo. Uma vez fazendo o upload, ele já vai descer aqui para a parte inferior, né, do documento. Tá? Na sequência, você vai incluir a opção trabalho de conclusão de curso, independentemente de ser artigo, monografia, relatório ou memorial, você vai sempre escolher trabalho de conclusão de curso. Aqui você vai colocar o título, tá? Conforme está sendo explicado aqui embaixo, é sempre observar essas informações que vão sendo contidas, que explicam como o texto deve ser incluído. Então, por exemplo, fundamentos da química, estudo em uma escola pública, por exemplo. Tá? Então, esse mesmo termo que você usou lá em língua estrangeira no seu resumo, você pode estar copiando para cá, certo? E aí você coloca, pega lá do seu resumo em inglês e traz o título para cá e coloca aqui também esse título em inglês, certo? Na sequência, você vai colocar o nome da instituição. E aí você vai colocar o nome da universidade por extenso. Certo? Dessa maneira aqui. Na sequência, a sigla da instituição. E aí vai ser tudo maiúsculo. Certo? O país de publicação. Isso aqui já está pré-definido. A cidade, né? Qual campus correspondente está a vinculação do seu TCC, então digamos que seja Mossoró. O formato já está predefinido. Aqui qual a data, mês e ano, aqui você vai incluir a data da sua defesa, então digamos 2015, o mês 2, o dia 3, certo? O nome do departamento é opcional, diferente do nome do centro. Então, se é um trabalho de química, por exemplo, então você vai colocar aqui Centro de Ciências Exatas e Naturais, certo? E aí coloca a sigla também correspondente. O nome do autor, então, digamos, tá? Seja Carlos.
Alberto, e ele sempre vai vir primeiro, e o sobrenome na sequência, que aí você vai colocar anterior ao autor. Silva, tá? O lápis é opcional, o Orcíleo é opcional, o orientador, tá? Então, digamos que aqui seja Paulo Carlos e o sobrenome Costa, tá? Lembrando que sempre o orientador ele vai ser o primeiro membro da banca a você descrever. Qual o e-mail dele? Tá? Então, digamos que seja paulo.costa@ufes.edu.br, porque é um campo obrigatório. O lápis é opcional, o auxílio é opcional, com o orientador se tiver. Aí você inclui seguindo o mesmo padrão do orientador. Caso contrário, caso não tenha, você pula. Primeiro membro da banca, como eu tinha dito, vai ser sempre o orientador, certo? Então você pode copiar e colar aqui, certo? Segundo membro da banca, digamos que seja Thaís e o sobrenome Amaro. Tá? Se a pessoa tiver vários nomes, você vai colocar aqui, tá? E deixa lá só o sobrenome. Então, por exemplo, Paiva Silva, certo? Por exemplo, se no membro da banca existe grau de parentesco, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, você vai incluir junto ao sobrenome. Por exemplo, João Carlos Pereira Júnior, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de colocar até 5 pessoas, certo? Então, feito isso, link relacionado não precisa preencher. Descrição física, quantidade de folhas, por exemplo, do seu trabalho. Então, você pode colocar aqui 35 folhas, certo? E aí você vai descendo, status, se houver registro do INPI, você vai colocar o status desse registro, caso seja uma patente. Caso não, você pula. Identificadores, você pula também. Idioma, português, né, o idioma originário. Detentor dos direitos autorais, o FESA, já está pré-definido. Agência de fomento, aqui se você tiver, por exemplo, uma bolsa financiada pela CAPES ou pelo CNPq, aí você vai colocar qual é essa agência aqui, certo? Coloca por escrito mais a sigla, ok? Muito importante a inclusão aqui. O edital, por exemplo, foi um edital universal, aí você vai colocar edital universal, por exemplo, CNPq 1 de 2024, certo? Então você inclui, caso tenha fomento à pesquisa. Nome do programa de pós-graduação não coloca, porque é apenas para cursos de especialização, mestrado, doutorado. Então, como a gente está tratando de graduação, você não vai incluir, tá? Continuem também não precisa. O resumo, aí você vai trazer lá do seu TCC o resumo em inglês, né? Coloca aqui todo o texto do resumo, certo? E aqui embaixo você vai colocar o abstract todinho também, tá? Só não coloca as palavras-chave nesse momento, porque aqui você vai ter um campo específico. Então você vai poder colocar aqui as palavras tanto em português quanto em inglês. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui química, tá? Vou sempre adicionar aqui, ó, adicionar mais, né? Então, escola pública, por exemplo, certo? Ensino de química, por exemplo, tá? E aqui você vai adicionar novamente e vai incluir o nome do seu termo, né, em língua estrangeira,
Então, sempre você vai adicionando mais, não há limite, tá? A referência bibliográfica aqui vai ser a referência do seu trabalho. Então, você vai pegar os dados, né, do seu trabalho e vai colocar aqui. Nós recomendamos que você use a plataforma More. Basta colocar em qualquer buscador, More, M-O-R-E. Então, essa sigla aqui, ela é de um sistema que ele vai gerar referências automaticamente. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link correspondente. Então, aqui você vai trazer essa referência que você gerar nesse sistema e vai incluir aqui. Então, por exemplo, eu sei, e aí eu vou trazer, por exemplo, os dados, né, todos os dados lá do que eu fiz no meu TCC. Então, por exemplo, quem é o autor, quem é o título, né? Eu sei que o autor é Carlos Alberto Silva, então trago para cá essa informação. Trago também a informação do título, né? Então eu vou colocar aqui Silva. Né? Carlos Alberto. Trago para cá o título, ponto, o ano, né, que aconteceu a defesa. Eu vou colocar aqui a informação do trabalho de conclusão de curso, certo? Então, trabalho de conclusão de curso. Vou colocar qual é a graduação, então, por exemplo, licenciatura em Química. Vou colocar um hífen, vou incluir o nome da universidade. Certo? Vírgula, o local, né, de defesa, ou que está vinculado ao curso, e o ano, né, de publicação, certo? Então, o primeiro ano ele vai ser referente à defesa e o outro ano referente à publicação. Aqui eu vou colocar a minha área do conhecimento correspondente. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Ciências Exatas e da Terra e vou procurar aqui Química. E vou clicar apenas no curso correspondente a essa área. Então, cliquei aqui em Química. Informações adicionais ao item para TCC não precisa. Direito de acesso. Você vai colocar acesso aberto ou embargado, tá? Então, se o seu trabalho tiver alguma informação relacionada à patente ou que tiver em vias de publicação, você vai colocar embargado, tá? E vai incluir aqui uma data correspondente. Caso contrário, por exemplo, que essa data ela pode ser de 1 ano e pode ser prorrogável por mais 1 ano, ok? Caso não, então você vai colocar acesso aberto, certo? Então, condição de tipo de acesso aqui aberto, tá? Ou embargo, né? Como eu tinha dito, ó. Então, sempre o direito de acesso vai ser aberto, mas a condição desse acesso, aí você vai definir se é embargado ou se é aberto. Se é aberto é porque a gente já publica automaticamente. Se é embargado, é porque você vai incluir aqui um prazo, né? Você pode incluir 1 ano e pode pedir renovação por mais 1 ano desse prazo, certo? Então, nesse caso, como a maioria dos nossos TCCs são de acesso aberto, não há pedido de embargo, então a gente coloca aqui, por exemplo, embargo. Mas vai depender do seu material, certo? Aqui eu vou conferir se o título está correto. Se não estiver correto, eu vou alterar. Então, por exemplo, Carlos Alberto, né? Certo? Então, vou colocar aqui o nome, coloco o nome completo, certo? Aqui é apenas um exemplo e salvar. Então, vou alterando. Do mesmo jeito, eu altero aqui. Ó, sempre vou ter essa opção aqui desse lapisinho para você poder editar, caso você queira corrigir o nome do arquivo. Então, TCC, Carlos. Lembrando que esse nome Carlos Alberto aqui é um nome fictício, certo? Alberto. Ok, salvar. Então,
Agora eu venho para a última parte, né, da submissão. Qual o tipo da licença que eu vou atribuir? Sempre vocês vão atribuir permite uso comercial, vai ser sim, e permite modificações de sua obra, vai ser share alike, tá? Porque é uma licença, essa licença ela foi criada a partir da pandemia para proteger produções intelectuais de acesso aberto. Então essa é a licença mais recomendada hoje dentro do campo digital. E eu concordo com a licença acima. Uma explicação importante é que não é porque eu estou dizendo que é licença comercial, é que eu vou vender sua obra, não é isso. Eu estou dizendo que, uma vez ela esteja disponibilizada na internet, uma pessoa ela pode citar você em um livro que essa pessoa possivelmente vá publicar e tenha percepção de comercializar esse livro, por exemplo. Então você pega aí uma editora que alguém, né, vai publicar e vai usar a sua citação nesse sentido, tá? Mas não é que ela vai vender o seu TCC, não é isso. É importante ficar bem claro, tá? E compartilha igual é porque todo mundo que pegar o seu TCC para citar vai ser obrigado a citar você, da mesma maneira que você disponibilizou o seu acesso. Então ela vai ter que também dar esse acesso, né, de compartilha igual para outras pessoas. E aqui é um trecho do texto que você vai dizer que concorda com a licença acima, que é justamente essa parte que substitui o antigo termo de autorização do aluno, certo? E aí você vai clicar que concorda com a licença, tá? Aqui, se você quiser salvar, eu estou de repente precisando fazer uma correção depois e não tenho tempo, aí você salva todo o material aqui e depois você pode voltar e dar continuidade. Caso esteja tudo correto, você vai clicar em depositar e automaticamente esse material ele vai ser encaminhado para a biblioteca. Uma coisa importante que vale a pena frisar é que antes de você subir o arquivo para o repositório, se você é aluno de graduação que está fazendo um TCC como um memorial, relatório ou monografia convencional, você precisa produzir a ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica ela está lá no SIGA-A. Assim que você entra em minha biblioteca, lá no SIGA-A, vai ter a opção de produzir ficha catalográfica. Você vai pegar essa ficha catalográfica e vai colocar dentro do seu TCC. Outra informação importante é que na folha de aprovação, onde anteriormente as pessoas colocavam as assinaturas da banca, você não precisa mais colocar essas assinaturas, mas a folha precisa continuar constando lá, certo? É muito importante vocês considerarem isso. Eu também vou colocar os links dessas informações na descrição desse vídeo. Então, finalizei tudo, está tudo correto. Eu vou clicar aqui em salvar, caso você queira, né, para garantir que foi tudo salvo corretamente. E aqui nesse botão verde, depositar. Certo? E aí, você viu aqui o pop-up, submissão depositada com sucesso, certo? Uma vez você depositando esse material, automaticamente esse material ele vai para a biblioteca para que os profissionais eles possam fazer as correções dos dados que você enviou, certo? Se houver algum ajuste, nós pedimos vistas e correção. Caso contrário, automaticamente esse material ele vai ser publicado. Uma vez publicado, você receberá comunicação depois que foi publicado. Se não for, nós vamos pedir para você também correção pelo próprio sistema para você fazer os ajustes. Então fique ligado nas informações que forem veiculadas no seu e-mail institucional. Então é isso, tá? Obrigado a vocês.